Professor Jeová, a relação entre a ética e os direitos humanos, mais especificamente sobre a diversidade. Como a ética lida com a questão do respeito pela diversidade religiosa e ideológica em nosso país? Que tipo de problema tem ocorrido nesse sentido na sua área de atuação acadêmica e como a sua área de atuação, a teologia, pode contribuir para as boas relações na sociedade? Não vale, era só uma pergunta, né? O combinado foi uma. Expandir um pouco. Ok, brincadeira. Falar sobre a relação entre ética e os direitos humanos, a partir da perspectiva da diversidade religiosa em particular, pensando nessa questão da ética cristã que nós já conversamos há alguns momentos atrás, exige da gente definir com clareza alguns conceitos, né? Pelo menos para ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos humanos, nós estamos pensando em relação ética e direitos humanos. O que é que são direitos humanos? Então, a gente poderia dizer que direitos humanos são direitos básicos de todos os seres humanos. Essa é uma forma simples da gente dizer o que significa direitos humanos. Então, são direitos civis, políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos difusos e coletivos. Isso nós diríamos, de forma assim, muito rápida, que é o significado de direitos humanos. O Brasil é um país laico, o doutor já fez menção disso há alguns instantes atrás, o que significa dizer que não existe uma religião predominante. Então, as pessoas são livres para crerem naquilo que bem desejarem e para professar livremente. A fé é aquilo que eles assumem como sendo realidade para eles. Quando a gente pensa, por exemplo, no artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, esse artigo 1º é um clássico, não é um documento normativo, mas é um documento inspirativo. Ele começa dizendo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3, a Constituição Federal de 1988, ela afirma que os pilares da Constituição de um Estado democrático de direito, dentre outras coisas, precisa levar em consideração a questão da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de direitos que são pertinentes ao ser humano, à pessoa. E o que faz da pessoa um sujeito de direito é exatamente aquilo que as duas declarações assumem como dignidade humana. E o que é dignidade humana? Dignidade humana é nada mais, nada menos que o fato de você ser humano. O fato de você, vou usar essa expressão aqui, nascer de um humano, isso torna você sujeito de direitos. De acordo com as duas declarações, isso torna você sujeito de direito. Falar da dignidade humana é falar da condição sui generis que nós, na condição de humanos, temos, e o fato de você ser humano já te dá as possibilidades, em algumas situações, pelo menos teoricamente falando, de poder solicitar aquilo que é direito seu em quaisquer esferas. E já que a gente está falando dessa questão dos direitos humanos, nós estamos falando de direito à profissão de fé, né? Do direito de acreditar, do direito de defender aquilo que se deseja defender. E aí o doutor Eurípides fez uma outra pergunta dentro dessa primeira relação ética e direitos humanos, que é como a ética cristã lida com essa questão da diversidade religiosa e ideológica. E aí eu vou ficar só com a questão da diversidade religiosa, porque eu acho que é a questão que realmente importa aqui para nós. E quando essa pergunta foi feita, eu fiquei pensando, né, como é que nós, enquanto teólogos, e aí de novo eu estou falando aqui do lugar de um teólogo, como é que nós, na condição de teólogos, lidamos com essa questão da diversidade religiosa no nosso país? E uma questão que me veio à mente, e que me preocupou e que me preocupa bastante, é que a gente precisa definir com bastante clareza o limite que existe entre aquilo que nós chamamos de proclamação da fé, do anunciar do Evangelho, do professar livremente aquilo que nós cremos, aquilo que nós assumimos como verdade, a nossa ética cristã, daquilo que a gente vivencia, experiencia muito no nosso país, que é a intolerância religiosa.
Muitos em nome de eu vivo num país laico, eu vivo num país onde eu posso livremente expressar a minha fé, muitas vezes faz uso desse discurso para assumir uma postura, uma atitude de intolerância religiosa. Então, quando a gente pensa essa questão do respeito à diversidade e como a teologia lida com isso, a teologia, ela orienta a você, que você é livre para professar sua fé, para acreditar no que você deseja acreditar e que você, de fato deve manter a sua postura cristã. Vou fazer menção de novo das falas e do testemunho que o Dr. Wander deu para a gente aqui no início da fala, onde, num determinado ambiente, ele assumiu a atitude, a postura cristã, que é a postura de vida dele em qualquer situação, e isso acabou trazendo um impacto positivo para ele. E, de alguma forma, isso acabou confirmando que a ética que ele professa não é meramente uma ética de palavra, mas é uma ética que tem a ver com a questão da vida. Então, a gente proclamar livremente a fé, a gente dizer naquilo que acredita, a gente viver de acordo com os princípios da palavra de Deus e de acordo com os ditames da nossa consciência, é uma questão legítima e a teologia nos encaminha para isso. Usar o discurso religioso, usar a fé, usar o cristianismo, usar Jesus, usar a Bíblia, ou usar qualquer outro tipo de instrumental que o cristianismo coloca à nossa disposição, para denegrir a imagem do outro, para invalidar a postura ou a imagem do outro. Isso não apenas é crime, intolerância religiosa no nosso país é crime, mas isso é anticristão. Então, isso quer dizer que eu, como cristão, eu não devo me importar com a situação que as pessoas lá fora estão vivendo? Não. Você, na condição de cristão, precisa se importar, precisa crer, precisa anunciar e, para além disso, você precisa viver aquilo que você crê e aquilo que você anuncia. É dessa forma que você impacta as pessoas que estão ao seu redor. Fora disso, a gente corre o risco de utilizar o termo proclamação da fé para praticar um crime que pode ser inafiançável, né, esse crime da intolerância religiosa. Então, é uma questão que a gente precisa pensar e pensar com bastante objetividade. Que tipo de problemas tem ocorrido e como a teologia pode contribuir para as boas relações com essa questão da diversidade religiosa? Os problemas que geram ou que surgem quando a gente não consegue diferenciar bem o sentido de proclamar, de anunciar, de defender a fé, e quando a gente assume posições radicalizadas de intolerância religiosa, é que nós, ao invés de nos tornarmos cristãos e de assumirmos uma postura de cristão na sociedade, nós nos tornamos partidários religiosos. É diferente. É diferente ser cristão e ser partidarista religioso, mesmo que a religião seja a religião cristã, mesmo que o nome seja o nome de Jesus. Então, partidarismo religioso, de alguma forma, ele acaba criando a intolerância religiosa. Por quê? Porque quando eu sou partidarista, eu assumo que a única religião que vale é a minha religião. Que o único jeito de interpretar mundo ou realidade é o meu jeito, é a minha maneira de interpretar mundo e realidade. E que qualquer pessoa que não enxergue o mundo nos moldes que eu enxergo, que qualquer pessoa que não interprete o mundo da forma que eu interpreto, essa pessoa tem duas alternativas. Ou ela se une a nós, ou então ela está enrascada, não é? E, infelizmente, essa é a postura que alguns de nós têm assumido. Como que a teologia lida com isso? Eu pensei, de novo, estou falando na condição ou do lugar de um teólogo, pensei no exemplo de Jesus, no modelo de Jesus, lidando com essa questão de partidarismo e de intolerância religiosa. Se a gente pensa o Evangelho de Mateus, na comunidade em que eu congrego, a gente está desenvolvendo lá todo um trabalho relacionado à Bíblia e tal, e o Evangelho de Mateus vai sendo estudado capítulo a capítulo, isso é um trabalho recente que está acontecendo por ali. No Evangelho de Mateus, eu acabei encontrando o modelo de Jesus, a maneira com que Jesus lidou com essa questão no seu tempo, na sua época, do partidarismo e da intolerância religiosa. Mateus é escrito para judeus, eu não vou entrar aqui em questões contextuais porque o tempo não permite, mas só fazendo assim uma viagem panorâmica pelos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. No capítulo 1 até o capítulo 11 desse Evangelho, a gente tem uma apresentação de Jesus na condição de Messias, daquele que foi prometido pelos profetas lá no Antigo Testamento, aquele que Israel tanto ansiou, tanto esperou. Ele finalmente apareceu, ele finalmente se manifestou. Jesus é o Messias esperado
pelo povo de Israel. E a partir do capítulo 5 por diante, particularmente capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, nós temos aquilo que a gente conhece como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Às vezes a gente acha que são só os primeiros 10 ou 11 versículos por ali, mas capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, de alguma forma, expressam ali o conteúdo daquilo que a gente chama de Sermão do Monte ou de Sermão da Montanha. Nesse sermão a gente percebe Jesus mostrando o reino de Deus, falando a respeito do reino e dizendo quem são as pessoas que, de fato, têm o perfil. A gente poderia até dizer que nesse sermão da montanha, nesse sermão do monte, Jesus apresenta, eu vou usar essa expressão, os princípios éticos do reino. Então, quem é um cidadão do reino? Um cidadão do reino é aquele que... E aí Jesus apresenta lá uma série de qualidades, de características que são importantes para uma pessoa assim. Então, até o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus está tratando com a multidão, falando com pessoas, anunciando e mostrando sinais, mostrando evidências de que ele é o Messias, falando a respeito do reino que já está presente, do reino que já se manifestou ali, convidando pessoas a fazerem parte desse reino. E quando a gente chega no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, aí a gente percebe uma quebra na lógica que Jesus vai desenvolvendo de acordo com o relato de Mateus. É como se a gente dissesse assim, do capítulo 1 até o capítulo 11, Jesus está abertíssimo à multidão, falando, fazendo coisas extraordinárias para mostrar de alguma forma que ele é o Messias, ensinando a respeito do reino, convidando pessoas a participarem do reino. Mas quando chega o capítulo 13, tem uma virada de chave, uma mudança radical. Capítulo 13, se depois você quiser ler aí na sua Bíblia, depois, não agora, tem que prestar atenção no que o pessoal aqui está dizendo, mas você vai perceber que capítulo 13 é um capítulo onde Jesus apresenta 7 parábolas, e nesse capítulo em particular, o ministério de Jesus muda de rumo, muda de foco. As parábolas que Jesus conta, elas começam a ter um teor tão misterioso que, inclusive, os discípulos ficam preocupados. Eles chegam num dado momento, quando Jesus, por exemplo, vai explicar a parábola do semeador, e dizem para Jesus: mestre, por que o senhor está falando com a multidão por meio de parábolas? E só aqui em particular é que o senhor conta o sentido ou o significado delas? E aí Jesus revela, Jesus diz: porque a vocês é dado, vocês tiveram o privilégio, vocês receberam a graça, o termo que Jesus utiliza é: vocês são bem-aventurados, vocês foram privilegiados, ou foram escolhidos, ou tiveram aí a possibilidade de entender, de compreender os mistérios de Deus. Mas quanto à multidão lá fora, esses mistérios, eles não estão disponíveis a elas. E aí a justificativa que Jesus dá, inclusive é uma menção que ele faz a Isaías, ele dizia: a justificativa é que essas pessoas me ouvem, mas não me escutam. Que essas pessoas olham para mim, mas não conseguem perceber o que eu digo. O problema é que essas pessoas o tempo todo me acompanham, veem os sinais que eu faço, ouvem as palavras que eu digo, mas o coração dessas pessoas não se volta, não se inclina para mim, e isso impede que elas se convertam e que elas sejam curadas, que elas sejam restauradas. Então, daí por diante, do capítulo 13 por diante, a gente percebe Jesus assumindo uma outra postura. Ele continua falando com a multidão, continua respeitando pessoas, continua curando pessoas, continua fazendo coisas extraordinárias em relação às pessoas, continua falando a respeito do reino, continua falando a respeito dos mistérios do reino. Mas para Jesus fica muito claro, e as 7 parábolas do capítulo 13 demonstram isso, que o reino é um mistério, que o reino está presente aqui e agora. O reino é escatológico, ele ainda virá, mas ele já se manifesta aqui, e que não são todas as pessoas que participam do reino, não são todas as pessoas que entrarão no reino, não são todas as pessoas que serão privilegiadas para receber esse mistério. Então ele continua falando, ele continua ensinando as pessoas, ele continua respeitando as pessoas, mas os segredos, os mistérios, aquilo que tem a ver com o reino, ele compartilha com aqueles que são seus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que tirar do nosso meio essa síndrome de Messias. Você não é Messias. Você não vai salvar o mundo. Nós, às vezes, temos essa tendência de achar que se a gente não enfiar evangelho goela abaixo da sociedade, das pessoas que estão ao nosso redor, então nós não estamos cumprindo o nosso papel como cristãos.
E as pessoas vão se perder por isso. Deixa de tentar cumprir um papel que não é seu. A Escritura diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se ele não fizer isso, você pode ser o melhor orador, você pode ser o melhor filósofo cristão, você pode ser a pessoa mais extraordinária, que você vai convencer pessoas. Mas essas pessoas não vão experimentar aquilo que é mais importante, aquilo que torna essas pessoas membros, partícipes radicais desse reino, que é o novo nascimento. Só o Espírito Santo pode converter pessoas, convencer pessoas, inserir pessoas no reino de Deus. E aí a gente, quando olha para o exemplo e o modelo de Jesus, a gente percebe isso com bastante clareza. Jesus não desprezou as pessoas porque elas não quiseram crer. Ó, se vocês querem continuar no judaísmo de vocês, e aí a gente está falando de um partidarismo religioso, judaísmo é um grupo religioso fechado. Se vocês querem permanecer onde estão, fiquem livres para isso. Mas eu vou continuar anunciando, vou continuar pregando, e para além disso, eu vou continuar vivendo. E aí quando a gente vai para João capítulo 1, versos 11 e 12, a gente vê João dando esse testemunho. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O fato dos seus não o receberem fez de Jesus uma pessoa amarga, fez de Jesus uma pessoa que decidiu desistir do ministério que ele veio para cumprir. Não, lá na cruz ele disse isso: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi radical naquilo que cria, ele foi radical naquilo que ensinou, radical a ponto de dar a vida. Mas aí a gente percebe que esse radicalismo de Jesus é um radicalismo que tem a ver com o anúncio, com a proclamação da boa nova. Não tem a ver com partidarismo religioso. Ele não veio para formar o grupo dos crentes. Não. Ele veio para salvar. Ele veio para ocupar, para tomar essa condição de único e suficiente Salvador de todos nós. E quem o rejeitou, ele só lamentou por isso, né? Mas continuou respeitando. Então, quando a gente pensa nessa questão de intolerância religiosa ou de diversidade religiosa, a gente precisa aprender isso. Você pode e deve crer no que você quiser. Agora, mesmo que você não concorde com o outro, mesmo que você não acredite na religião do outro, você, se é cristão de fato, minimamente você precisa respeitar o outro. Respeita a fé dele, respeita a religião dele, respeita a crença dele. Viva a sua fé, viva a sua religião, viva a sua crença, viva o Cristo que está em você, e deixe que o perfume de Cristo alcance a pessoa, desperte a pessoa, deixe que o Espírito Santo faça o trabalho de conversão. Porque se a gente tenta fazer o trabalho do Espírito, aí nós nos tornamos partidaristas religiosos e nos tornamos intolerantes. Então, diante dessas questões que foram postas aqui, essas foram algumas considerações que eu pensei e trouxe para vocês. Isso é pessoal, eu estou falando aqui em meu próprio nome, em nome daquilo que eu particularmente assumo como fé, como cristianismo, como ética cristã. Então essas questões que eu compartilho são questões de cunho estritamente pessoal e eu me sinto aqui na liberdade de poder compartilhar. Como teólogo e seu amigo, eu quero dizer que na verdade é muito bom ouvir que é uma posição pessoal, mas de fato o professor Jeová reflete